Não é isso? Não é isso, Álvaro? A meta é essa. A meta é essa, velhinho. Pronto. Vamos lá. Então vamos para a segunda etapa aqui. Passamos na primeira, então a gente já tem já nossa querida API rodando aqui e consumindo o nosso endpoint SEP aqui. Todo o valor que ele passa lá com parâmetro, a gente pega, chama o nosso SEP promise que retorna como um JSON todo esse SEP aí que foi passado por parâmetro. Beleza, agora vamos para a segunda etapa, que é de fato a gente construir o nosso cliente. Então o que é que acontece? Vamos lá para o terminal. Do zero também essa zona. Aqui também é provável que aconteça muitos problemas, mas no problem, está aqui para isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Bem, a gente tem o nosso... Tá todo mundo conseguindo ver minha tela aqui? Uhum. Beleza, então vamos lá criar o nosso cliente para consumir essa nossa API. Primeira coisa a fazer é o quê? Vamos criar o nosso React. Alguém lembra o comando para criar o React? O projeto do zero com TypeScript? npm create react app. Pronto, não tem problema, ó. Pra gente, ó, vocês, ainda mais para estar começando na área, a gente não precisa gravar as coisas como um todo. O Google tá aí para isso, velho. A gente só precisa saber o que procurar. Isso é muito mais importante. Tá aí uma aula muito mais importante do que talvez saber como fazer. É saber como pesquisar. Isso é realmente extremamente importante. Vamos lá. Create, React, App, TypeScript. Pronto, é isso aqui que a gente quer. Qual é o comando? npm, ó, já tem aqui, ó. Ó, legal, eu adicionei uma extensãozinha aqui também no meu Chrome, chamado grepper answer. Que aí ele, de alguma forma... Ele joga, enfim, tá vendo? Ele já busca, você não precisa acessar o site, quando a gente fala de programação, ele já traz pra gente, ó, legal, né? Enfim, é isso aqui, ó, já tá aqui, ó. Vamos botar aqui, pá. Vamos criar o nosso cara aqui. Cadê? Beleza. Então nós temos aqui npx create react app. My app eu vou chamar o nome do meu app, vou chamar de client, já que eu chamei de API, a nossa API, vou chamar o nosso cliente de client. Justo, né? Beleza, tá criando o nosso cliente aí. E ele já vai vir configuradinho, todo filé com o TypeScript. Acessem, enquanto tá rodando, comercial. Acessem o CabraCast. Dê essa força aí. Não é os CabraCast, tem outros caras aí, chamado Os CabraCast, não é esses caras. É o esporte interativo, né? É um negócio de futebol? Eu pesquisei aqui e apareceu um negócio de futebol. Não tem nada a ver com futebol não, porra. Eu assisti hoje. Eu tô dizendo o outro aí que você tá falando, é um canal de futebol, se não me engano, do esporte interativo. Não, esse Os CabraCast aqui, velho, eu já vi, os caras, é um podcast de cristão, os caras são religiosos e tal. Enfim, é outra pega aqui, não tem nada a ver com tecnologia não. CabraCast a gente fala. É legal, cara. Quem assistir aí vai querer fazer um negócio bacana. E também sem compromisso de muita coisa. A ideia é que a gente é fazer um podcast com maior descontração. Eu fiquei muito incomodado aí recentemente que tudo que... Enquanto tá rodando aqui, tá? Não vai trocando ideia, não tem problema não. Que, se vocês repararem, tudo que é conteúdo direcionado à nossa área tem muita seriedade por trás, entrevista. É tudo parecendo que os caras estão... todo mundo que é entrevistado tem a obrigação de falar as coisas certas e é só os deuses do Oasis que vão dar entrevista, tem que saber de tudo. Não. A ideia do CabraCast é a gente trazer pessoas da nossa área para trocar uma ideia, velho, ver quais são o que ele tá fazendo, o que ele tá usando lá na empresa dele, quais são as tecnologias, qual é o desafio que os caras estão tendo lá, e de forma mais tranquila e filosófica, né, que é a nossa pegada. Diga aí, alguém comentou alguma coisa? Professor? Diga, Jéssica. Que dia saiu
o próximo vídeo? A gente está tentando se comprometer a gravar toda terça-feira e lançar na sexta. Então, toda sexta, às 11h30, a gente botou esse deadline aí, tem lançamento de novos episódios. Foi. Vamos lá. Ok. Então, criou aqui, ó. A gente tem aqui, acabou de criar o nosso client. Vamos lá para o VS Code. Temos aqui o nosso VS Code. Vamos acessar aqui. Parará. Então, vamos tirar aqui um pouquinho da API, tá? E vamos aqui para o nosso client. Então, já está o nosso projeto todo configurado. Já tem o nosso teste config aqui todo configurado também, né? Maravilha! Só vou colocar S6 aqui. Isso vai ficar mais atual. Pronto. Vamos lá? Então, a gente tem um SRC. A gente vai direto aqui para o nosso app.tsx. Beleza, professor. Vamos começar esse baba aqui, ó. Cadê? Ó, a primeira coisa que... Vamos lá. De fato, como dica, tá? Então, quando a gente está falando de TypeScript, vamos fazer o seguinte ponto. A gente pode fazer diretamente esse cara aqui como sendo a nossa class, tá? Que a gente está chamando o app e exportando esse cara. Deixa eu só ver aqui que às vezes eu não sou especialista em React. E a intenção desse curso não é que vocês também sejam especialistas em React, tá? É porque de fato é o framework JavaScript front-end mais utilizado no mundo hoje. Então nada mais justo que você já conseguirem já, de certa forma, já estar se preparando um pouco para o mercado. Então tem muito mercado aí por trás. Mas a ideia, enfim. Mas vamos para o baba aqui. Então se a gente está falando de TypeScript, vamos de fato utilizar aqui uma class. Vamos chamar esse app, ele não vai ser uma function, tá? E a gente vai estender, extends, esse cara do nosso react.component. Então, esse nosso app, no fundo, é uma component, beleza? E a gente vai exportar aqui, deixa eu ver, export the full app, tá certo aqui, né? O nosso render, return... O que é que nós temos de errado? Duplicate identifier. O que é que nós temos de errado aqui? Então já começamos bem, né? Class app extends React app. React component. Deixa eu ver aqui. Tá. De cara a gente não vai precisar nem nada desse aqui. Vou tirar esse cara daqui. No próprio return. Por que o return tá chorando? Species or not initially following the declaration. Return which lacks return type notation. Please send any return type. Tem um tipo de retorno aqui. Tá. Porque não é o return. Lembra? Então, por quê? Vamos lá. Boa. Aqui o app, eu estou criando uma classe, eu não estou criando uma function. É diferente de eu estar aqui, ó, como a gente estava anteriormente. Esse aqui, né? Function app. Né? E aqui, esse caso aqui, a gente tem um... Então é diferente de eu estar retornando aqui alguma coisa aqui, sei lá. Qualquer coisa aqui, pá. Sacaram? Então a gente está transformando essa function, né? Ou seja, esse método em uma classe, tá bom? Por que isso é interessante? A gente vai ver daqui a pouco, porque a gente vai conseguir trabalhar de forma mais interessante, tá? Como assim, professor? Assim, ó. A gente vai trabalhar com a classe. E não com uma function. E a gente não dá return diretamente para uma classe, né? A classe a gente tem métodos, a gente tem os nossos atributos. No caso de uma class app que estende, ou seja, esse nosso app ele é um componente React, tá? Então ele estende todas as características do componente dessa class maior aqui chamado React, tá vendo aqui? Beleza. Então que existe um método específico que renderiza esse código de fato, esse mix aqui, né? Esse nosso TSX nada mais é que um mix de TypeScript com o HTML. Então, nesse caso, ó, é o render. Vendo aqui? Então, o render, ele é o método utilizado aqui para poder a gente escrever o nosso HTML, tá? E por que tá dando erro aqui? Provavelmente porque eu preciso retornar alguma coisa. Então, eu vou retornar aqui o return. Vou retornar aqui, sei lá, uma div.
Pronto, com o nosso Hello World. Oh, que não é string. Hello World. Nosso velho e sempre Hello World. Vamos rodar esse cara aqui para ver o que, é que vai acontecer? Como é que a gente roda o projeto, professor? Sempre que tiver dúvida, vai no package de JSON e vai lá no scripts. A gente tem aqui o start, tá vendo? Simples assim. Então, se a gente vier aqui, ó, no nosso terminal, vamos acessar aqui. Vou entrar na pasta client, e a gente tem o nosso projeto client aqui. Então, vamos rodar aqui npm run start. É start? É que a gente tem aqui por padrão. Sim, é start. Start, beleza. É esse cara aqui mesmo que eu quero. Pá! Olha aí, puf! Vamos ver o que, é que vai acontecer. Bram, 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 bram. Voa lá! Hello World! Temos o nosso exemplo funcionando. Então, acabamos de criar aqui, ó, um templatezinho num projeto React utilizando TypeScript, e a gente está utilizando o nosso app aqui como uma classe, não como uma function, tá? Então a gente utiliza o método render. Beleza, vamos começar essa brincadeira aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa ter aqui, lembrando lá na ementa do desafio, é que a gente precisa de um campo, né, que receba o CEP do cara, tá? Que campo é esse no HTML que faz isso? Qual é o campo no HTML que faz isso? Faz o quê? Que recebe um valor no HTML. Qual é o campo? Qual é a tag input? Perfeito. Pera aí. Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos lá. Então a gente tem quem? O input. Né? O input aqui é exatamente o nosso cara aqui que a gente vai utilizar para poder pegar esse set. Os trabalhos que eu fiz utilizando muito Bootstrap, aí eu já pegava tag forms, essas tags assim do Bootstrap. Ah, beleza. Não, massa, não tem problema não. A gente vai fazer aqui seco mesmo, justamente para aprender do zero, sem utilizar frameworks, tá? Então, no input a gente tem aqui um cara chamado value, né? Lembra disso? Um atributo lá do nosso input. E a gente vai passar aqui quem? O valor que a gente receber como parâmetro, né? Na verdade, o que acontece? O value é o cara que vai setar qualquer valor que foi inserido no nosso input, né? Vamos ver um negócio aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Tá, primeiro eu vou deixar só o input aqui, porque tá dando um erro aqui. Express must have one parent element. Tem que ter pelo menos Ah, tá. É porque assim, ó, não sei se vocês lembram, né? Onde tá falando em arquivo TSX, a gente tem que ter pelo menos um pai maior, ou seja, um div maior, senão ele chora, tá? Beleza, maravilha, tem um div, então a gente tem um div aqui, hello world, vou chamar aqui, vou botar um H1 aqui, né? Vou botar aqui, hello world não, vamos chamar aqui, ó, Jatobas app, SEP app, olha aí que nome mais bonito, né? Em inglês tudo fica... Olha lá, vou lá. Então já é reativo, já tá belezinha aqui. A gente tem o Jatobas SEP App, que a gente tem um campo de input. Tá vendo? A gente recebe os valores do usuário. Tá, professor, mas esse input não tá setando em lugar nenhum. A gente só tem o input e não tem nada aqui. Existe um conceito no React, vocês já devem ter visto isso, que é o state. Lembram disso? Acredito que sim. Pronto. O state, a gente tem esse cara aqui, state, que é justamente um valor nativo aqui, onde ele guarda o estado de uma determinada variável. E qualquer local do código que a gente for acessar esse state, ele atualiza ele dinamicamente. Vamos ver esse cara aqui. Então a gente vai setar o nosso state, a gente vai criar aqui um atributo, um atributo aqui, uma variável que é o address. Beleza? Vou chamar esse cara aqui address. E nesse address a gente tem o quê? O que é que a gente tem nesse address? A gente tem um CEP, né? Vou botar aqui o nosso CEP. Por enquanto só CEP, só para a gente diminuir o nosso escopo aqui. 41, 250, 410 aqui. Vou botar esse CEP aqui, tá? Belezinha? Então acabamos de criar uma variável address que está no nosso state, que é aqui do nosso componente React, tá?
Lembrando que state aqui nativamente é um componente do próprio React Component. Tá. Beleza, professor. E aí? Give mais, né? Me dê mais coisa aí. Então, o que a gente pode fazer aqui tá, no input a gente precisa passar para esse valor aqui desse header, a gente precisa passar o valor desse CEP, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem um atributo value, né? E nesse atributo value a gente vai passar aqui quem a gente pode passar aqui, ó. Vamos botar aqui um this.state, tá? Ponto address, ó, já tem um cara aqui. Que é que o nosso value aqui tá chorando. Type CEP string is not assigned to type string number or undefined. Cadê? Ah, tá. Não, tá. Porque o campo value normal. Não, na verdade nem vai precisar desse campo value. Não vai precisar porque a gente vamos atualizar com o evento, tá? Vamos atualizar com o evento do onChange. O valor dele, tá? Então no onChange a gente vai utilizar o evento de onChange, ou seja, quando alterar esse valor de input, a gente vai chamar um método que a gente vai implementar local aqui, tá? Sei lá, qualquer um, event aqui da vida, e a gente vai chamar aqui o arrow function, e ele vai chamar aqui um this. Sei lá, on input change, ok? E a gente vai passar esse evento aqui. Vamos então escrever o nosso método aqui. Esse nosso método a gente pode colocar de várias formas, tá? Esse update value. Vamos colocar ele simplesmente como um método aqui. Então, on input change. Vou ter esse cara aqui. A gente vai receber aqui esse event, que ele não sei qual é o tipo dele, vamos colocar o tipo N, tá? Lembra que a grande diferença aqui, ó, do JavaScript para o TypeScript é que os elementos precisam ser tipados. Então, por que ele deu erro aqui, ó? Ele está dizendo, ó, event é declarado, mas nunca é lido, né? Na verdade, vamos dar só um console log aqui, só para a gente ir para o outro. Console.log. Vamos imprimir esse event aqui. Pronto. Mesmo assim, ele está com erro. Qual é o erro agora? Parameter event implicitly has an any type. Então, o parâmetro event, ou parâmetro event, que é a nossa variável, implicitamente ele tem um tipo N. Então, vamos colocar aqui esse tipo N aqui, para ele sair esse erro, tá? Então, a grande diferença do TypeScript aqui no JavaScript, que a gente viu bastante, é que o TypeScript, ele tem a sua tipagem implícita e explícita. Já vimos isso na aula de TypeScript. Quem não lembra, revisa lá no canal Victor Jatobá, no YouTube, beleza? Vamos testar esse cara aqui para ver se funciona? Então, o que foi que eu acabei de criar aqui? Então, basicamente, eu criei um elemento aqui HTML input e eu declarei aqui o evento de onChange. Então, sempre quando acontecer qualquer mudança nesse input aqui, ele vai chamar o meu método onInputChange, passando o evento de mudança aqui, no nosso caso, o event. Beleza? Vamos ver se vai funcionar esse cara aqui. Vamos lá aqui. Já ele dá o refresh automático. Vou imprimir, ó, vou abrir o console pra gente ver aqui, porque eu dei um console log lá, lembra? Ele vai imprimir aqui no nosso navegador. Então, se eu digitar 4, olha lá, tá vendo aqui como ele imprimiu? Ele imprimiu uma coisa gigantesca. Não, professor, eu só quero pegar de fato o valor desse 4 que foi inserido aí, né? Aqui ele está imprimindo todos os valores desse event, dessa variável geral que está aí. Não, eu só quero saber exatamente o que foi enviado aqui no nosso browser aqui. Então, para isso, a gente tem um cara chamado target, tá vendo? Se a gente acessar aqui, ó. E o target veio nu? Por que o target veio nu? Ah, já sei. É aí onde entra o outro cara. Tá, mas calma aí. Vamos lá. Event.target. Então, esse target aqui, ó, vai ser o elemento que de fato a gente vai conseguir pegar o nosso value que vai estar sendo modificado aqui no input, tá bom? Só que se eu salvar aqui e tentar rodar, olha o que vai cuspir aqui. Ah, agora sim, pronto. Tá vendo aqui, ó? Imprimindo todo mundo. Pá. Bonitinho. Vou voltar aqui, tá? Então, o que foi que aconteceu aqui? Criamos aqui o nosso elemento input HTML.
E no evento de onChange desse input, ou seja, qualquer input ou remoção aqui, ele sempre vai chamar esse meu método onInputChange, e esse método aqui, basicamente, ele está imprimindo o que eu estou passando dentro, que eu estou escrevendo dentro desse meu campo de input, tá vendo? Então, para se eu digitar aqui um set, tá vendo aqui o console logo? Dá para enxergar? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Não, mas ele só aumenta aqui, não aumenta o console lá. Mas dá para enxergar o console aqui, ó? Não, tá muito pequeno. Tá pequeno? Tá, vou dizer, ó, 7 e 8, ele tá imprimindo 7 e 8 aqui no console, tá vendo? Como é que eu aumento o console aqui? Não sei como é que eu aumento. Será que eu consigo aumentar? Aqui, boa. Estão vendo agora? Agora sim. Beleza, ó, 7 e 8, vou imprimir, vou inserir um outro, ó, 9, tá vendo? Imprimiu 7, 8, 9. Imprimir agora 8. Inserir 8 aqui no campo, ele imprimiu, tá vendo? Se eu remover, acontece a mesma coisa, tá? Então, basicamente, no momento de onChange, ou seja, qualquer mudança que acontecer nesse input, ele vai chamar esse nosso método aqui e vai imprimir. Ah, professor, beleza, mas eu não quero que você imprima, a gente precisa atualizar o valor do CEP, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer o quê? Vai botar aqui agora, ó, dentro do nosso this.state, a gente vai atualizar, o state, né? Vocês lembram como é que faz para atualizar um state? Use state? Não. Como é que a gente faz para atualizar um state aqui no nosso componente React? O onChange? Não. Também não. Pô, vocês não estão programando em React, não é possível, cara. Eu tenho que fazer uma fusão. Uma função. Qual seria? Você chama uma função para... Boa. Você chama uma função para poder atualizar o estado, o state. Não altera diretamente. Aquela DD Query Select? Não. É o set... Peraí. E aqui, mudou. Estão vendo aqui minha tela? Ainda? Sim. É o método é o método setState. Sacou? Toda vez que você chamar o setState, você altera o estado dos seus valores aqui que estão nesse state. Então aqui você de fato pode chamar aqui o nosso address. Epa! Address. E a gente vai .sep. São 2 pontos, professor. É porque a gente tem aqui nesse caso aqui. Aí vem o evento. Vai ter o CEP. E aqui a gente vai botar esse nosso novo valor que está aqui. Vamos lá. É isso aqui. Tá? Então, que a gente tem um state. Como é que a gente faz para atualizar um state no React? Não dá para a gente acessar diretamente o valor do state. This state.address.sep. Isso aqui é errado fazer isso, tá? Para atualizar o estado e ele de fato atualizar para todo, a gente tem que utilizar aqui o setState. E a gente passa a nova informação. Então, pronto. Qual o lance aqui, ó? Vou até deixar ele mais organizadozinho. Então, setState, a gente está passando, ó, o nosso atributo address, depois que eu imprimir, ou depois que eu inserir informação lá no campo input, ele vai atualizar o nosso address aqui, o CEP do nosso address, com o valor que a gente está passando aqui. Vamos testar esse cara? Vamos lá para cá novamente. Vou digitar aqui. Aqui, no caso, a gente está imprimindo do event, né? Eu não quero imprimir mais do event. Eu vou imprimir aqui agora state.address.sep lá no console. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, imprimiu. Viram aí? Então, funcionou. Eu estou conseguindo alterar o estado desse meu atributo aqui, address. Maravilha, vamos seguir em frente. Então, já fizemos a primeira parte, né? A gente já tem um campo de input aqui, onde todo input a gente já está conseguindo atualizar uma variável local aqui do nosso estado aqui, do nosso componente React. Qual a segunda etapa agora? Vamos criar o nosso botão para, de fato, fazer a requisição.
Só que existem várias formas, né? A gente pode, de fato, criar um botão aqui para poder fazer essa requisição, ou a gente pode trabalhar com formulário. Então, sempre que vocês tiverem campos de inputs e precisar enviar tratar esses dados desses inputs que você tem na tela, é sempre bom a gente utilizar o formulário, porque ele já tem várias e várias implementações nativas que facilitam muito a vida da gente. Então, vamos lá utilizar o form. Oi? Só confirmei, disse que é verdade. Pronto, boa. Então, vamos lá. Então, vamos utilizar aqui a tag form, tá? Então, na tag form, a gente vai colocar o que aqui? A gente tem o nosso input, tá? E a gente tem um outro input. Lembra disso? No form, a gente trabalha aqui, ó. Só que esse nosso outro input aqui final, o tipo dele, ó, type dele, ele é um type... Qual é o type dele? Button. No. Submit. Submit, exatamente. Ele vai ser um tipo... Opa. Submit. Por que submit? A gente vai ter um campo de input lá que quando o cara... quando você bota o type submit, ele vai transformar no botão. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos botar um valorzinho para não ficar o negócio lá sem nada. Vamos botar aqui de send CEP. Beleza? Send CEP. Ó, vou lá. O que a gente tem aqui é um botão, tá vendo? Então a gente tem um campo de input que recebe um valor textual e a gente tem aqui um botão. Esse botão send CEP é o quê? Nada mais é que um input do tipo submit. E qual a grande diferença aqui? Como esse input está dentro do form, então o form ele sabe que toda vez que ele clicar nesse input aqui, submit, ele vai chamar o famoso onSubmit. Mas vamos criar o nosso método, tá? Vamos criar o nosso método aqui quando a gente, de fato, clicar aqui nesse submit que a gente vai enviar. Basicamente, a gente tem aqui o onInputChange, que é um evento do input, que ele vai alterar esse cara. E vamos, no momento que ele clicar lá no send CEP, a gente precisa enviar esse CEP que foi inserido na nossa reta final para chegar lá de fato para chamar a nossa API. Mas vamos lá. Então eu vou chamar esse cara como geralmente a gente chama handle submit, quando a gente tem aqui um método para poder, enfim, que capta, né? Handle é captação, né? Para poder captar aqui esse envio desse formulário, tá? Então o método handle submit, ele também vai receber um evento event, tipo N aqui, eu não sei explicitamente qual é o tipo, mas que a gente não importa aqui ainda, tá? Por enquanto vamos por partes, vamos imprimir esse event, só para ver se vai funcionar. E como é que a gente faz para de fato chamar esse handle submit aqui, pessoal? Alguém lembra, sabe? Tô lembrado não. Aqui nesse caso, a gente não vai chamar um onChange aqui desse input, tá? Como ele está dentro do formulário e ele é de um tipo submit, no formulário, basicamente lá no cabeçalho, a gente diz que no onSubmit, ó, tem um cara aqui, tá vendo? OnSubmit, a gente vai chamar o nosso método, this.handleSubmit, que é o nosso cara aqui, tá vendo? Então, é assim que a gente faz. Vamos testar? Vamos lá para o nosso campo. Vou digitar aqui, tá dando um console, vou dar um send CEP, vou lá, tá vendo? Aconteceu alguma coisa aqui, ele limpou a parada toda aqui, mas ele chamou o nosso handle submit, tá bom? Então, tá funcionando essa galera aqui, então já temos a primeira etapa aqui. Por que ele limpou tudo? Porque ele foi enviado o formulário foi enviado e o submit, o form, o componente form nativamente, quando você dá um submit, ele já faz a limpagem lá, a limpeza dos campos e tudo mais, tá bom? Maravilha, professor. E agora, qual é a outra etapa? O que vocês me dizem? O que mais a gente vai fazer aqui? Agora tem que fazer essa informação, né? O CEP que foi inserido, chegar até o servidor. Chegar até o servidor. Boa. E esse é o grande divisor de águas aqui, velho. Agora a gente vai dividir aqui menino e meninas, de homens e mulheres aqui, velho. Ó,
A gente precisa fazer com que, quando o cara der um handle submit aqui, a gente envie esse CEP que ele está inserindo no nosso campo de input aqui. Vamos deixar esse aqui mais bonitinho aqui, ó. Tá feio pra caramba. Vou botar aqui uma label. Preciso botar esse aqui, são label aqui, ó. CEP. Né? Tem esse inputzinho aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. É porque também não estou utilizando nenhum frame aqui para poder estar gerenciando esses caras aqui. Mas no problem. Fazer isso tudo aqui em HTML, a gente vai perder muito tempo. Mas deixa o inputzinho, deixa uma labelzinho, já dá uma melhorada aqui. E vou jogar esse cara. Vou dar só forçar um BRzinho aqui, só para dar uma quebrazinha de linha. Não. Deixa esse input na frente mesmo. Tá bom aqui. CEP. Tá bom aqui por enquanto. Beleza. Alright. O que mais a gente vai fazer aqui agora? Tá. No handle submit, ao invés da gente imprimir esse event, o que é que a gente vai fazer aqui, velhinho? A gente vai ter que chamar a nossa API. E aí que tá. Como é que a gente, a partir do nosso cliente aqui, do nosso cliente React aqui, consegue chamar uma API? Vocês que chegaram até isso, o que é que vocês utilizaram aí para poder chamar a API? Eu utilizei o Axios. O Axios é uma boa abordagem, tá? O Axios ele já tem várias coisas já implementadas que facilita muito a vida de nós programadores. É uma boa alternativa, mas existe uma que é nativa e eu vou utilizar de fato hoje aqui uma abordagem nativa que você não precisa de fato. O Axios você precisa instalar, né? Sim. Pois é. Tem uma outra alternativa que é nativa do próprio Node, já tem incorporado no próprio Node. Alguém sabe, chegou a utilizar? Não, o Axios é utilizou uma outra alternativa. Alguém utilizou uma outra alternativa diferente do Axios? Não. Não utilizou? Tá. Então vos apresento um cara chamado Fat. Tá vendo esse cara aqui? Esse componente, ó, se vocês repararem, ele é nativamente... Deixa eu abrir aqui, ó. Ele está nativamente do TypeScript, tá vendo? Ah, não, desculpa, mas eu quero aqui só o tipo dele. Fat. Cadê response? Onde é que tá esse response? Vamos ver aqui. Eu não lembro o Fat. Deixa eu ver o Fat Node. Fat Node. JS. Module. Quero saber de onde ele é. Eu acho que ele é nativo do próprio NPM. Vamos ver? Eu acho que sim. Fat. NPM Node Fat. Não é o Node Fat que eu quero. Não, peraí. Peraí. Deixa eu voltar lá, tem um exemplo. Fat. Não, Node Fat. Não é o Node Fat. É só o Fat mesmo. Fat. Cadê? Vamos ver aqui. NPM. Tá. Quando tiver alguma dúvida, pode ir diretamente aqui, ó. Tá vendo? NPM, vamos deixar aqui só Fat. Eu não quero Node Fat. Eu quero Fat mesmo, exatamente. Vamos ver de onde ele veio. Importante, faz parte aqui do esquema. NPM install Fat URL contents gzip downloads redirects automatically blá 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 stream pickup. O uso. Tem aqui todas as informações de como utilizar o FAT, tá vendo? Quero saber de esse cara se ele é nativo ou não. Options, headers, cadê? Cookie, redirection, license. Onde é que eu vejo, rapaz? Não lembro. Tá. Temos o colaborador aqui. Enfim, esse Fat, eu acho que ele já está nativamente do próprio Node, mas de fato eu não precisei instalar, tá? Então ele já está nativamente instalado no Node. Vocês vão conseguir utilizar esse Fat sem precisar instalar nada, tá? E aí onde a gente vai pro Baba aqui, ó. No Fat, o Fat nada mais é que um módulo aqui, uma function aqui, que ele recebe vários atributos. Quais atributos eles recebem aqui, ó? Que a gente tem. No primeiro atributo aqui, ele recebe uma string. Essa string é quem?
essa string, de fato, é a API que a gente quer acessar. No nosso caso, vamos chamar quem aqui? Vamos chamar o nosso localhost. Quem? 3001. Por que 3001? Localhost 3001. O servidor que o senhor criou. O nosso servidor. Por que não 3000? O 3000, ele é o servidor cliente do React ou é do Node? Boa, garoto. Boa, é isso aí. Porque no 3000 já está rodando o nosso cliente, tá? Então, quando eu tô no projeto aqui, ó, client, tá vendo aqui, ó? Eu tô no projeto client. Se eu dou um npm run start, ele vai rodar o meu projeto React aqui que a gente acabou de criar e vai, ó, percebam, rodar ele no nosso na nossa porta 3000 aqui, tá vendo? Localhost porta 3000. Tá, mas eu preciso acessar o nosso API. A nossa API tá onde? Nossa API a gente precisa rodar aqui também. Então vamos entrar aqui, cd repository, MyRepos, GitHub. Quem é o nosso cara aqui? Client Server Project. A gente tem aqui cd API, tá? Ó, vou lá. Eu vou rodar aqui também o nosso projeto, tá? Então vou dar aqui o npm run. Nesse caso aqui é o dev, né? Ele vai rodar em desenvolvimento. Então, pessoal, perceba, vou até mudar aqui. Eu quero... Peraí, eu vou rodar aqui, vou deixar em dois terminais aqui, ó. Vou botar aqui. Vou abrir um outro aqui. Vamos lá, Rapidex. Repository, MyRepos, GitHub. Quem é o nosso cara? O nome, Client Server Project, /API. Pronto. Esse cara aqui é npm run dev. Pronto. O que é que aconteceu aqui? Ó? Dentro da nossa própria máquina, a gente tem 2 servidores rodando. Sacaram o grande lance aqui? A gente tem um servidor que está subindo o nosso cliente e a gente tem um outro servidor que está subindo a nossa API. E eles podem se comunicar entre si. Esse é o grande desafio aqui. Como é que a gente faz isso? Então, para o cliente se comunicar com qualquer outro servidor, a gente pode utilizar aqui o FAT. É uma das alternativas. Pode utilizar o Axios, pode utilizar também... Tem vários componentes para a gente trabalhar, tá? O FAT é o nativo, você não precisa instalar mais nada. Bem, se você der um FAT aqui, localhost 3001, e aqui a gente vai chamar aqui o then, porque ele é um promise. Se a gente ver aqui nesse retorno, ó, ele retorna um promise, né? Lembra disso? E a gente viu que uma das formas de acessar aqui o nosso promise é utilizando o then ou a cycle await. Lembra disso? Por enquanto, vamos usar o then aqui só para a gente exercitar as duas formas, tá? Então, vou botar. Então, nesse then, a resposta que a gente receber desse promise, a gente vai imprimir aqui primeiro, tá? Vou dar um log aí, console log, eu vou imprimir esse res. Simples assim, que é mais... Não, aqui não tem essa saída. É isso aqui que a gente vai fazer, tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Então, no handle submit, a gente vai chamar esse brodinho aqui. Vou abrir até aqui o nosso querido terminal, tá? Vou digitar qualquer coisa, e vou dar um send sep. Eita, retornou o erro, voltou para cá, pá, cuspiu o negócio e fechou ele todo. Tem um esquema aqui. Bem, como eu falei, né? Nativamente, quando a gente tem um handle submit, qual é o comportamento nativo de um form? Ele vai limpar a porra toda. Né? Então a gente tem que explicitamente forçar com que ele pare o esquema aqui, né? Então a gente pode utilizar aqui, ó, o event qual é? Acho que é o prevent default. É esse, meu Deus. Tá, se não for, eu dou uma pesquisada no Google rápido, tá? Bem, isso aqui não tem nada a ver com essa cor de cima. Eu acho que é isso. Com isso aqui ele vai coisar tudo. Send. Beleza, ó. Travou aqui, tá? Qual foi o lance aqui, ó? Ele gerou um erro aqui pra gente. Qual foi o erro que ele gerou aqui, ó? Fetch API cannot load localhost 3001.
a URL do scan precisa do HTTP ou HTTPS. Beleza. A gente esqueceu de colocar aqui. A gente só botou aqui localhost, né? Então vamos botar. Ele é um HTTP, não é um HTTPS, né? Porque a gente não está rodando sob ambiente de protocolo de segurança, tá? A gente não está aqui no Security HTTP. É nosso HTTP, porque a gente está rodando ele local. Vamos ver se vai funcionar. Vou digitar qualquer coisa só para a gente testar. Dá um send CEP. Pá! Gerou outro erro. Access to FAT at localhost 3001 from original blá blá blá. Ah, foi bloqueado pelo CORS. Alguém passou por esse problema aqui? Eu não consegui fazer essa comunicação de servidores, então... Olha aí, ó. Quem não passou por esse problema não passou por muitas emoções. Diga. Eu lembro que na videoaula que eu tava assistindo teve que instalar esse CORS aí. Ah, boa, garoto. Teve que instalar sim. O que é que acontece? O que diabo é esse CORS aqui que ele tá chorando, tá? O CORS, de forma bem simplista, é uma alternativa que os próprios navegadores eles implementam, né? E também as APIs, ou qualquer servidor, no fundo, para poder evitar qualquer tipo de problema de conflito quando você tem servidores rodando no mesmo domínio. Então, nativamente ele bloqueia o CORS, essa alternativa, né? Access, o que é o CORS? Access Control Allow Origin. Então, a origem de permissão de controle de acesso, tá? É isso que é o diabo do CORS. Tá, o que a gente precisa fazer é o seguinte, como a gente está rodando tudo local, a gente precisa fazer com que, de fato, a API, ela permita que a gente dá acesso, né? Para servidores que estão no nosso domínio consigam acessar a API. Então aqui o problema não é com o cliente, tá? O problema é com o servidor. O servidor ele não está aceitando aqui que outros acessem ele. E aí, velhinho, agora que são elas. Como é que faz? Eu sei que é esse problema. Como é que faz essa bagaça? Basicamente, ó, o que eu faz tempo que eu vi esse probleminha. Mas basicamente o que a gente precisa fazer é que o nosso app ele implemente o CORS, né? De fato, explicitamente. Então, vamos lá. Código aqui é assim que funciona o Baba. Vamos ver como é que a gente consegue achar aqui. Então, basicamente, deixe-me ver, ó. Node, TypeScript, Express. Ah, tem até aqui, já acessei alguma outra... Access Control, não. Eu quero saber o CORS. Eu acho que é um use CORS ou um set CORS aqui pra gente ver. CORS in Expressions. A gente vê um cara, ó. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer aqui, ó. Boa, a gente já tem um primeiro esquema aqui. A gente precisa fazer com que... A gente precisa instalar um CORS, tá? E como a gente está utilizando TypeScript, a gente vai utilizar... A gente também vai instalar o types do CORS, tá? Então, maravilha. Vamos então aqui para o nosso... Vou parar aqui a nossa API e vamos rodar aqui. npm install. Eu vou instalar no normal mesmo. npm install --- save -dev CORS. É isso aqui. É isso. Beleza. E a gente também precisa instalar... Instalou já npm install --- save -dev o nosso types /CORS. Acho que é isso, né? Types /CORS, é isso mesmo. Ah, o CORS ele precisa estar no ambiente de produção. Não, no nosso caso a gente só vai rodar local, não tem problema. Pronto, instalamos os dois pacotes, já estamos aptos aqui para utilizar ele. E aí como é que a gente faz para poder instalar isso no nosso API? Basicamente o que a gente tem aqui no nosso Express, a gente precisa, deixa eu ver, setar as options, e nas options setar essa galera toda e usar o CORS com essas options. Eu acho que não precisa tudo isso, eu já passei por isso, eu acho que a gente só precisa fazer com que o nosso Express, o nosso roteador aqui Express, ele de fato chame o CORS. Vamos fazer um teste? Vamos ver. Se não funcionar, no problem, a gente vê aqui. Vamos lá, para o nosso app API, pronto. Então, que o nosso app Express, a gente precisa fazer que o nosso app, ele use aqui o nosso CORS. A gente já tem um CORS, tá? Esse CORS a gente vai importar também.
porque a gente já instalou, não foi o npmi, a gente já instalou o CORS. Import CORS from CORS. Pronto, ele está aqui. E a gente precisa fazer com que o nosso app, ou seja, aqui a nossa API Express, ela de fato aqui use o CORS nativo. Eu acho que o CORS nativo aqui, ele já tem as configurações já padrão para poder permitir isso, tá? Eu acho. Mas vamos testar? Vamos lá. npm run dev. Vamos rodar a nossa API. Não deu nenhum erro, beleza? Está rodando ainda. Run na porta 3001. E vamos lá para o nosso cliente, né? Vou voltar para o nosso cliente aqui, que está rodando aqui bonitinho. Vamos tentar aqui, ó. Perceba que eu não parei o meu cliente. O cliente ainda está rodando lá. E eu não vou tentar rodar aqui de novo. Vou dar um send sep. Caraca, que massa, hein? Porra, isso é lindo, velho. Funcionou. Então perceba o que aconteceu. A API agora está permitindo que outros servidores do próprio domínio, né, que esses servidores estão executando, eles consigam acessar a API e não deu problema de CORS, no nosso caso aqui. Então o que aconteceu aqui foi uma resposta 200, ou seja, com sucesso, para 3001. E o que a gente tem aqui no body, cadê o que a gente tem no body aqui? Nada, blá blá blá. O response, o que a gente tem no response? Cadê o nosso localhost? Basicamente, ó, dá para a gente ver aqui no network. Vamos chamar aqui o nosso localhost. A gente vê aqui, se vocês lembram das aulas aqui, vocês lembram muito desse aqui, né? Qual foi o response? Haha, olha lá, tá vendo? Hello World. Pô, conseguimos chamar com sucesso a nossa API que está rodando em outro servidor. Viram como é bastante simples aqui? Vamos voltar aqui para os conceitos. Então, deixa eu beber uma água aqui. No nosso app aqui, o que é que a gente tem aqui no nosso cliente type, no nosso cliente do React? No momento que o cara clicou lá no submit, né, no botão, ele chamou o handle submit aqui, o nosso método, que simplesmente, utilizando o método fetch chamou aqui o nosso 3001, imprimiu o resultado da chamada de retorno desse fetch, né? Ele é um D. Vamos tentar implementar o async await aqui, você vai rolar? O await, ó, ele vai chorar aqui, ele vai dizer, ó, esse cara precisa estar dentro de um async, beleza? Uma dica para vocês, tem um componente chamado quick fix, que geralmente, ó, ele já faz pra gente aqui, ó, ele já dá ou seja, quick fix é conserte rápido aqui o esquema, tá vendo? Então, basicamente, a gente declarou o handle submit como sendo uma function assíncrona, e a gente vai utilizar o await, então a gente não vai utilizar aqui o then, não vai precisar. Basicamente, o que a gente vai dar aqui, ó, é que o retorno desse cara aqui, const has, vai receber o retorno desse fetch aqui. Olha que maravilha nós temos aqui. Coisa de Deus. Vamos dar um input aqui, dar um send sep. Por que ele deu problema? Deu um prevent. Ele não parou esse brother. Vamos ver aqui de novo. Deixa eu ver se tem algum problema lá no nosso console. Não tem nenhum problema, né? Botar aqui. Send. Deixa eu ver. O event, já demos um prevent default. O que a gente teve aqui de diferente? Vou mandar aqui de novo. Não sei porque o nosso async await bonitinho não funcionou. De fato, acho que o fetch ele vai precisar do D mesmo, né? Pessoal, desculpem pelo horário da aula, para a gente não delongar muito mais. Vamos continuar aqui utilizando o D mesmo, que tá funcionando, tá? Depois vocês pesquisem como fazer esse fetch aí com async await mesmo, os comandos, tá? Mas vamos seguir o barco aqui para a gente conseguir finalizar esse cara aqui. Pronto. Então, o ponto é, o cliente ele já está conseguindo chamar a nossa API. Agora, o que a gente precisa fazer é o quê? Chamar quem? O que a gente precisa chamar?
O Jason? O Jason, a gente não chama o Jason, né? O Jason é o valor de retorno da API. Chamar o cliente CEP? que chamar o CEP, boa. Ó, percebam, não sei se vocês, não sei se repararam. O FET ele tá chamando o endpoint aqui, ó. O endpoint aqui barra, tá? Ou seja, o endpoint aqui, o root, tá bom? Então, onde é que ele tá batendo? Ele tá batendo aqui, ó, nesse nosso get aqui do root, que ele tá retornando o hello world. Sacaram? A gente tem que chamar quem? O nosso endpoint CEP, pô. Então, vamos lá. Vamos chamar o nosso CEP aqui, tá? E é só chamar o CEP? Não, a gente precisa passar exatamente a escrita aqui, a gente precisa passar o parâmetro aqui. Primeiro vamos botar aqui, ó. Perceba, vamos sempre por parte, tá? Então, primeiro vamos botar aqui, de forma aqui explícita, vamos botar aqui o value, né? Lembra que foi o value que a gente colocou lá. Igual, vamos passar aqui 41, 250, 400. E aqui, exatamente, ele deve funcionar lá, né? Vamos dar um enviar aqui. Tá. Olha lá. Retornou com sucesso. Cadê? Não. Isso, retornou com sucesso. Vamos no network, a gente viu o que, é que vai acontecer aqui, ó. Voa lá. Olha aí que maravilha, galera. Vocês viram aqui o que foi aconteceu? Ó, percebam. Se vocês forem no network do Chrome, o network tá toda a interação da sua aplicação, tá? Então, se você... A chamada que a gente fez com toda a chamada do FET, ele vai aparecer aqui no network, tá? Então, você pode exatamente chegar aqui, ó, e ver o que foi que aconteceu, tá vendo? Chamou aqui no FET, exatamente localhost 3001, e passou esse parâmetro aqui, velho, com esse valor, retornou o status code de 200 aqui, ou seja, sucesso, viram aqui? E aqui, se a gente acessar aqui o response, a gente tem a resposta dessa chamada. Olha aí, ó. O que a gente precisa agora fazer é o quê? Ao invés de colocar aqui estaticamente, é colocar o valor desse onChange, né? O valor do input a gente precisa mandar para cá, e depois de mandar para cá, esse REST precisa atualizar o nosso state. Então, vamos lá. Vamos mandar bala aqui. Vou seguir um pouco mais, porque a gente já está tarde para não demorar mais do que a gente já demorou. Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui? A gente já está atualizando. No momento do input aqui, ó, a gente já está atualizando o nosso address aqui pelo onInputChange. Então, basicamente, esse valor aqui, ao invés de ser estático, ele vai ser dinâmico. Lembra como é que a gente consegue colocar aqui, ó, dentro de uma string, atributos dinâmicos? O nosso string builder. É aquele cifrão com crase, não é? Dentro de chaves. Isso aí. Lembrando que sempre com... eu fiz isso no meu código também. Isso, acento grave aqui, né? Nele. Então, basicamente, ele vai, ao invés de utilizar esse cara aqui, ele vai lá, o cifrão com esse cara, pronto. E aqui a gente vai acessar quem? This.state.address. Quem? CEP. É isso aqui que deve rolar, né? Então, de cara, a gente... Acredito que isso aqui já vai funcionar. Ele já vai chamar certinho. Vamos ver lá? Então, vamos ver aqui se ele vai chamar o nosso brodinho aqui. 41, 250, 410 aqui. Vou dar um send CEP. Tchump. Cadê? Opa. Deu algum problema. Sabe o que pode ter acontecido? Deixa eu ver aqui. Tá funcionando. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos. Ele tá limpando lá o nosso cara, né? Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui. Tá passando o value, tá passando o valor desse CEP. A gente tá atualizando esse CEP no estado, sim. O que é que a gente pode estar fazendo aqui? State. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte. Por que ele não está imprimindo o console? Ó, de cara, essa resposta aqui, ó, já tem o seguinte. Essa resposta ela vem como JSON, né? Então vamos fazer logo um passe desse cara para um JSON aqui.
Não sei se isso vai ter algum problema de fato. Não deveria, porque a gente só está imprimindo aqui, não está usando ele. Vamos ver se app. Ah, ele está gerando erro aqui. Ele deu algum erro lá. Deixa eu ver se o console está cuspindo alguma coisa. Não. Vamos ver se está cuspindo alguma coisa aqui no nosso console. E ele não... Espera aí, que tem um... Por que ele não está parando lá? Deixa me ver aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. Existe uma forma da gente pegar o erro. De repente está vindo algum erro lá da API, a gente nem sabe, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver qual é o problema aqui desse cara. Programação hardcore é isso mesmo, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui o seguinte. Deixar bonitinho aqui. E aqui a gente consegue, ó, vou dar um catch aqui, que ele consegue pegar os erros que vêm desse promise, tá? Então, como é que a gente pega aqui? A gente vai declarar aqui error. Então, qualquer erro que vir daqui, vamos ver se de repente tem algum erro aqui, a gente consegue catalogar. Eu usei isso aí, é dar um console logo embaixo. Né? Isso, error. Vamos ver se a gente, de repente, ele tem algum erro aqui, né? 110, send. Mas ele está travando, né? O sacana e o sacaninha não está imprimindo aqui. Porque ele está renderizando aqui. O nosso event, ele não está... Tá rodando, tá voltando algum pepino lá. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Vou fazer o seguinte, deixa eu imprimir. Preciso imprimir esse state aqui. De repente esse cara aqui tá maluco, né? Vamos ver o que é que tá indo, o que é que tá vindo desse cara aqui. Se bem que a porra do event. E eu vou dar um... Esse aqui pra gente conseguir, pra ver se não gera erro aqui. Deixa eu ver, 41, 250, 410. Então ele tá dando algum outro erro aqui no nosso código. Agora não deu erro. É essa chamada aqui, velhinho. Essa chamada que ele não tá permitindo a gente acessar diretamente esse cara. Porque CEP tá nulo. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Se a gente botar aqui... Cadê, caralho? Ready Property State. Cara. Por que não? Por que eu não posso acessar esse meu state aqui? Deixa eu ver. Professor, Oi. não é porque ele tá definido. Já tá com o CEP definido ali em cima, não? Não, então, já deveria... peraí. O Windows Sub... Peraí. Tem um outro esquema aqui. O Windows Submit... Então, construtor... no construtor eu preciso... Peraí. Eu preciso fazer com que esse... Preciso fazer com que esse Windows Submit ele venha... faça um bar... tem um esquemazinho, peraí. Vou botar aqui. Props. Esse cara aqui. Tipo N. Nosso método construtor, a gente precisa chamar o super. Nosso props, né? Fica para uma outra aula, vocês verem. E aqui o nosso handle submit. Esse cara, a gente tem que vir lá do paizão, handle submit.bind um des. Depois eu vou explicar para vocês numa outra aula o que significa. Será que eu vou conseguir? Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Isso mesmo. O que aconteceu aqui, ó? Esse nosso handle submit, por que ele estava sempre iniciando o estado? Toda vez batia aqui, ele resetava. Esse cara não fazia parte do nosso escopo aqui, do nosso... Quando eu passo daisy aqui, ele passa o escopo da classe. Isso é um pouquinho mais avançado quando a gente fala em orientação a objeto, o escopo aqui de classe, tá?
mas basicamente, por enquanto, assimilem que quando vocês forem utilizar o handle submit, vocês precisam dar um bind nele aqui e passar o desse, que é a própria classe para ele, tá? O estado dele vai guardar esse estado aqui dentro desse handle submit. Pronto, então funcionou isso aqui. É por isso que ele tava dando erro aqui. Ele não estava conseguindo fazer isso. Vamos voltar para cá. Apagar esse brodinho daqui. Então aqui deve funcionar, né? Vamos testar esse cara aqui novamente. 41, 250, 410, dá um send. Voilá, maravilha! Não deu erro, retornou para a gente um promise. Por que retornou um promise? Esse cara está retornando aqui, ó, o res.json, um próprio promise. E de fato, ele retorna aqui, esse res, ele é um promise também, tá? Então a gente precisa de fato pegar a promessa também desse cara aqui. Então, como é que seria esse? Tem várias formas. Queria fazer pelo async await, mas tudo bem, a gente faz pelo then deles mesmo. Então, para a gente acessar dentro, a gente vai utilizar o then. Então, não vou dar um console logo aqui nesse cara. O que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Então, then. Então, também vamos fazer um outro then aqui. Então, desse outro then é que, de fato, a gente vai ter o cara aqui. Então, se a gente der agora um console.log aqui, nessa também tem um response to, né? Vou chamar o response to aqui. E vamos imprimir esse response to. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Tá aqui. 250, dá um send sep. Voa lá. Haha. Maravilha. Então, o que foi que aconteceu aqui, galera? Basicamente, o que acontece? Quando a gente deu um fetch aqui, ó, e chamou um primeiro then, então esse fetch, ele retorna um promise, tá? Então, desse promise, a gente deu um then, ele retorna um outro promise, porque a gente está explicitamente aqui retornando JSON. Então, a gente acessou then novamente. É possível. Você tem um promise dentro de outro promise. É isso que acontece. E é simples assim a gente lidar. Vai dando then. Então, depois desse promise, você vai fazendo. E beleza, a gente tem um response aqui exatamente, que foi o valor retornado aqui. Então, já está funcionando. Já estamos na etapa finalzão. O que é que a gente precisa fazer, então, com esse retorno aqui? Atualizar o nosso address aqui do state. Não é isso? Então, vamos utilizar aqui em this.setState. Então, no setState, a gente vai botar aqui address. Esse cara aqui, a gente vai mandar quem aqui? O response 2. Que está muito feio esse nome, né? O response 2. Vamos chamar aqui de address from API. Então, o endereço vindo da API. Por que está errado? Claro, né, professor? Você botou aqui dentro do escopo do método. Pronto, temos aqui bonitinho. Então, beleza. Então, quando ele bater no nosso endpoint SEP, a gente vai passar aqui o SEP que a gente está passando aqui. Vamos lá. É melhor a gente criar aqui uma outra variável, né, que seja independente desse nosso campo address. Concorda? Eu vou criar aqui uma variável aqui, SEP input, tá? Que por enquanto ele está vazio aqui. E a gente vai utilizar esse SEP input lá para o campo input. E ao invés de a gente utilizar aqui esse cara aqui, ó, vai utilizar o SEP input. E nesse caso, no onChange input, a gente vai alterar aqui, ao invés de ser o address, a gente vai alterar o SEP input. Beleza? Beleza, velhinho? Vamos ver se vai funcionar aqui agora? Vamos voltar para cá. 41, 250, 410. Cadê? Enviou? Não enviou nada. Por que não enviou nada? O professor gosta de viver sobre altas aventuras, né? State SEP input. Set SEP input. Event target value. É isso mesmo. Porque não está acontecendo nada. Espera aí, vamos ver o que está rolando aqui.
Event. Deixa eu ver se ele tá captando esse cara. Tá captando. Ele tá setando sim o estado. Tem algum problema aqui? State. .sep input. Tá certo aqui, né? Ele tá passando esse cara, ao invés de passar address.sep. Então ele tá alterando aqui. Se a gente imprimir aqui log, se a gente imprimir aqui o nosso desse.state.sep input, ele deve imprimir aqui pra gente. Tá imprimindo, tá beleza, aqui tá funcionando. Então não é um problema aqui, possivelmente com esse endereço aqui do fetch. Possivelmente o que deve estar acontecendo nesse set state aqui que deve estar dando problema. Por enquanto vamos fazer o seguinte, não vou fazer nada aqui. Tá só um log aqui nesse nosso address from API. Beleza? Vamos testar esse cara aqui. Vamos isolando o problema. Maravilha, mais problemas. Console log. Tá, porque a gente já deu quebra aqui. Vou subir esse cara para cá. Vou dar de novo, beleza, sumiu. 41, 250, 410. Exatamente. Tá tendo algum problema aqui nesse set state. What's the problem? Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Fiz alguma coisa de sintaxe. Ao invés de alterar o SEP input, a gente vai alterar o próprio address. E a gente vai mandar aqui no address o address from API. Vou jogar esse cara para cá. Vamos rodar novamente. Bota aqui 41, 250, 410. Dá o send SEP. Beleza, ele imprimiu. Imprimiu. Será que ele alterou? Vamos ver aqui. Eu quero imprimir então. Vamos imprimir aqui o this.state.address.sep. Vamos lá. Tem 250, 410. Pá, send. Tá funcionando. Beleza? Viram lá? Se eu tentar acessar um outro atributo... boa. O que acontece? Ele não vai deixar eu acessar um outro atributo aqui, porque a gente declarou o nosso campo address só com SEP, tá? Então a gente pode, para a gente conseguir acessar ele diretamente aqui com um ponto, vamos definir os campos aqui. Quais são os campos de retorno aqui, ó? Vamos ver aqui o que ele retorna para a gente. Vamos dar um log aqui, address from API. 250, 410. São esses retornos todos aqui, né? Então vamos declarar lá nosso atributo. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Basicamente, quero todo mundo zerado. Aqui, todo mundo zerado. Nós estamos aqui. Nosso elemento aqui, address completo, né? Então a gente tem um address aqui no state que tem CEP, ele tem de ter, né? Vou até tirar aqui e limpar tudo. Ele tem que ter o CEP, uma cidade, o bairro, o estado e a rua. Beleza. Então aqui a gente pode acessar diretamente o CEP aqui. Vamos botar aqui também o que é que a gente tem aqui, ó. Vou botar o street. Vamos imprimir aqui agora. Se vai rolar? Deixa eu tirar esse cara daqui, ó, que eu não quero que ele imprima tudo isso, não. Tem 250, 410. Pronto, ó. Tá vendo? Imprimindo. Imprimiu o CEP e imprimiu a rua. Pessoal, tá funcionando. Tá funcionando belezinha. A única coisa que a gente precisa fazer agora, de fato, para ficar mais bonitinho, ao invés de imprimir no console, a gente imprimir aqui, ó, dentro do HTML, tá? E como é que faz isso, professor? Bem, já é 10h30, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora. Basicamente, só é criar no HTML e você consumir aqui o state, né? Esse address que está no state, tá? Mas é isso aqui, pessoal. Esse foi o desafio que eu pedi para vocês como trabalho. Sacou? Enfim, a aula boa é essa. A aula boa é quando é show me the code mesmo. Bota professor à prova
E, enfim, a boa notícia é que conseguimos fazer de ponta a ponta aqui, tá? Talvez, não sei se ficou muito rápido, não sei se ficou muito acelerado aqui para algum de vocês. Você deu para entender isso aqui? Alguém tem alguma dúvida do que aconteceu aqui hoje? A parte da criação do servidor, da estrutura lá também que você montou, né, do HTML, deu para pegar tranquilo. O que foi mais complicado mesmo foi essa associação aí do cliente e servidor, mas nada que uma revisada depois na videoaula não resolva. Pois é, galera, é o seguinte, obviamente que a primeira coisa que vocês devem fazer agora, eu vou até subir isso tudo, ó, fechei aqui, tá tudo funcionando, tá? Eu vou subir essa galera toda, vou sair aqui, dar um exit daqui, eu vou aumentar esse cara todo aqui, vou subir pro meu GitHub, então, ele tá tudo no repositório, tanto do meu API como cliente, então vou dar um git add aqui, dar um git status, ele vai subir aqui, tem o meu client todo, ele vai subir, né? Mas beleza, git commit, -m, vou chamar aqui o meu cara aqui, add client, and no fundo aqui o que a gente teve foi and API implement cores, né? Tivemos isso também. Vou dar um push aqui. Pronto. Você já tem em mãos isso aqui. 2 projetos funcionando, um servidor rodando uma API e um servidor rodando o cliente de vocês. Esse cliente consumindo essa API, tudo rodando localmente, tá? E aí, vamos lá.